Greetings to you, my friends. Saudações a todos. I'm Thales, this is my channel about English language. Esse é o meu canal sobre o ensino do inglês. Cobrimos de nível básico até o avançado, vários vídeos sobre vocabulário, sobre gramática. Então, 4 playlists distintas, 2 de vocabulário, 2 de gramática, né? As playlists que começam com a palavra basic, né, e os vídeos que começam com a palavra basic são destinados a iniciantes, né, e possuem explicações em português. Então, se eu estou falando em português no vídeo explicando as coisas, significa que é um vídeo para iniciantes. But I also have content aimed at people who already have a good understanding of the language. Eu também tenho vídeos destinados a estudantes nível intermediário e avançado. Então, todo vídeo que começa com Intermediate ou Advanced, todo vídeo será destinado a esse tipo de público. E vídeos intermediário, avançado ou avançado são 100% em inglês, alright? Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell so you get the latest updates. Então, assine o canal, ative o sininho da notificação, você vai receber as atualizações do canal. Eu gravo vídeo quase todo dia, não necessariamente todo dia, mas com bastante frequência. And give the thumbs up if you enjoy the content you are watching. E dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Hoje nós vamos continuar estudando a palavrinha about, ok? No vídeo passado, nós começamos a estudar o vídeo. Eu recomendo que você assista, tá? Tal como os demais conteúdos, né? A gente tem quase 500 vídeos disponíveis. About significa a respeito, sobre. Ele pode funcionar como advérbio também, como preposição. Então, é uma aplicação. A aplicação do about como advérbio é uma aplicação que nem sempre a gente vê, né? Pelo menos em escola, no cursinho de inglês. Certamente, né, quando você está no nível intermediário avançado, mas você não vê todas as possibilidades. Então, é importante você estudar a palavra e os exemplos, ok? Vamos ver mais alguns exemplos, né, considerando que você assistiu, ou se não tiver assistido também, não tem problema. Nós vamos explorar mais alguns exemplos, alright? We were kept waiting about all morning. Nós fomos, né? Ou a gente fala fomos aqui, mas é importante salientar que esse were aqui, ele é o verbo to be, tá? Ele é o verbo to be no passado, é o verbo ser e estar. Mas na tradução a gente diz, né? Ah, nós fomos mantidos esperando, ou seja, nós ficamos esperando, né? Nós fomos mantidos, né? Kept aqui é o passado, ou no caso aqui é o particípio do verbo keep, que é o verbo manter. Waiting, que é o verbo aguardar e esperar, né? Ele vem depois do verbo keep, mas ele não é gerúndio, tá, gente? Ele termina com ing, mas não é gerúndio. Necessariamente não é gerúndio. No caso aqui, vai até coincidir com o gerúndio, mas o motivo pelo qual eu coloco ing é porque eu tenho o verbo keep, né? E logo depois eu tenho outro verbo com ing. Então, a tradução seria: nós ficamos esperando a manhã inteira. Ou nós fomos mantidos, nós ficamos aguardando, nós fomos mantidos esperando. Ou seja, está na voz passiva, né? Não é nós esperamos ou aguardamos, nós fomos mantidos aguardando, né? Aqui pode ser até no sentido de gerúndio, mas não necessariamente você vai ver esse sentido de gerúndio aqui na frase. About, aí você me pergunta, o que esse about está fazendo aqui? Esse about quer dizer que você não deixou o lugar, não está fazendo muita coisa. I was kept about, ou seja, eu fiquei mantido ali, fazendo nada, né? Aguardando, alright? Tem esse sentido de enfatizar, tá? She wore a garland of flowers about her neck. She wore a garland. Garland
is the same as a crown, tá? Coroa de flores, né? A garland of flowers. Coroa de flores, não. She wore. Esse were aqui não é were, aqui ó. Wore. Acho que, se não me engano, essa pronúncia é um pouco diferente. Deixa eu me certificar. Were. Eu fico com a internet aberta aqui. Were. É uma pronúncia mais aberta. She wore e aqui we were. Né? É diferente mesmo. Então, é sempre bom a gente ficar com a internet, porque a gente acaba vendo as coisas aqui. Então, we were kept waiting. She wore a garland of flowers about her neck. A pronúncia é similar, mas não é, né? Aqui é uma pronúncia mais fechada, né? She wore. E aqui, we were. Mas é bem similar. Então, ela usou, né? Wear é o verbo usar, né? No sentido de usar uma roupa, usar um adereço, né? Então, ela usou uma coroa de flores ao redor, né? Do pescoço dela, né? Ao redor do seu pescoço. Então, esse about aqui, ele tem esse sentido, tá? De estar em torno de, ou, como que eu vou dizer? Ao redor de, né? Alguma coisa ou alguma parte do corpo, tá? The next example, the building was in darkness and there was no one about. Então, o edifício, o prédio, estava na escuridão, né? Darkness, dark é escuro, é um adjetivo, você coloca o sufixo ness, darkness, escuridão. E havia, né? There was, é o verbo haver, né? Havia no passado. No one about. No one é ninguém. No one about. Esse about ao redor, no entorno de, tá? Ou perto daquela área. Alright? Então, esses são significados distintos que é importante você entender desse termo about. Next example. Don't leave important papers lying about on your desk. Então, não deixe, né? Leave aqui é o verbo deixar. Don't leave, não deixe. Papéis ou documentos importantes. Lying about. Lie about quer dizer que você deixou aquela coisa jogada ali, né? Porque se eu falo assim, lie on the desk, ou seja, está posicionado sobre a cadeira, está em cima da mesa, ou está em cima da carteira, né? Lying on the desk, lying on the table. Lembrando, seria lie, né? Lie é o verbo mentir. Tem também esse verbo lay aqui, que é o verbo colocar. Então, tem uma diferença aqui entre lie e lay. Eu não vou explorar isso aqui agora, mas é importante você ver que aqui é o verbo lie, né? Lying about. To lie about. Eu vou pegar só essa combinação do lie about. E eu coloquei aqui, veio letra de música. Né, que é mentir a respeito de, mas não é isso que eu tô querendo não, tá? Aqui, ó. If things are left lying about or lying around, se as coisas são deixadas dessa forma, né? Lying about or lying around, elas não são colocadas lá intencionalmente, né? Assim, mas elas são deixadas casualmente, de forma descompromissada. É o famoso joguei alguma coisa lá, né? Ah, você deixou esses documentos importantes jogados na sua mesa, né? On your desk, na sua carteira. Don't leave important papers lying about on your desk. Então, você está deixando essas coisas jogadas ali na sua mesa, né? Estação de trabalho, digamos assim. Então, lying about tem esse sentido, tá?
De você deixar de uma forma sem cuidado, né? A gente diria carelessly. Careless, care é de uma cuidar, né? Careless, de uma forma sem cuidado. E carelessly, você transformou em advérbio, né? Sem cuidadosamente, né? Não existe, né? De uma forma precipitada, sem cuidado, sem atenção, né? Next example. She turned about and marched out of the room. Então, turn about, ela virou, né? Virou de posicionar-se, porque turn é o verbo virar. Turn the faucet. Turn it on. Turn on the TV. Ligar a TV. Né? Então, turn é mudar uma coisa, posição. Turn the switch. Você tem lá o interruptor, você muda para ligar a luz ou para apagar a luz. Agora, turn about, ele quer dizer o quê? Elas virou, né, uma posição oposta. Então, ela estava aqui, a porta, por exemplo, a porta está aqui na frente, ela deu um turn around, she turned about, ela deu uma virada no sentido oposto que ela estava, né? E ela marchou em direção à saída da sala, então ela saiu da sala, né? O verbo marched out quer dizer que ela saiu da sala, ok? Então, turn about, ele pode ter esse sentido, né? Você está movendo de uma forma para, como dizer, encarar a posição, a direção oposta a que você está. Então, tem esse sentido também. Next example. Agora, os próximos exemplos são exemplos mais tradicionais da preposição / advérbio about, tá? He woke up about 3 a.m. Aqui, esse about quer dizer em torno de, ou seja, ele acordou por volta das 3 da manhã, né? Por volta de. Então, tem um sentido aqui de aproximação, né? Next example. He must be about the same age as you. Também tem esse sentido, né? Ele deve ser, né? Must, o verbo deve. Ele deve ser por volta da mesma idade que você, ou seja, ele deve ter mais ou menos a mesma idade que você, que a gente diria em português em torno assim, né? Então, about em torno de, aproximadamente, por volta de, né? About that money I owe you. Então, about aqui, ele tem um sentido de assunto, ele vai endereçar um assunto, né? Sobre aquele dinheiro que eu devo a você. Então, ou é o verbo dever, né? Ou seja, eu estou devendo alguma coisa a alguém. Então, sobre aquele dinheiro que eu devo a você, I can pay you back next week. Eu posso pagar você de volta, né? Pay you back é pagar de volta na próxima semana. About that money I owe you, I can pay you back next week. Now the last two examples, os últimos exemplos do dia. I'm worried about you. Eu estou preocupado ou preocupada com você, né? Então, I'm worried about you. Aí você me pergunta, depois do verbo worry, eu posso usar outra preposição? Porque eu aprendi lá com a tia que o with é preposição com. Então, quer dizer que eu posso jogar o with aqui? Não, não pode. Tá? Worry about. Tá? Worry with you tá errado. Então, é importante também lembrar que inglês não tem lógica do português. Você tem que entender a lógica própria do inglês. Então, você vai vendo as frases nos exemplos e você vai, aos poucos, assimilando as combinações de verbo com preposição, de nome com preposição, né? A regência nominal e a regência verbal. Igual tem no português, tem em inglês também, tá? Algumas combinações e você vai aprendendo através de exemplos.
The last example, he told me about your problem. Ou seja, ele contou para mim, né? He told me. Told é o passado do verbo tell, que é o verbo contar, um verbo irregular, né? Que ele não termina com ed. Aqui, ó, worried, tá? Importante, lá no meu canal, você, lá ou aqui no meu canal, você pode estudar, deixa eu pegar aqui, você pode colocar passado e digitar Enter, que você vai ver uma série de coisas explicando o verbo do passado, passado simples, né? Verbo to be no passado, de modo geral, ó, tudo que tem passado, tudo que tem a palavra past, acho que também eu coloquei essa tag nos vídeos, você encontra aí, ó, passado simples, past simple. Um dos primeiros vídeos que eu gravei há 8 meses atrás. Olha só quanto tempo, né? E a gente ainda está na pandemia. Então, você pode procurar conteúdos no meu canal usando essa lupinha, ou pode recorrer também às minhas playlists, tá? Ó, Advanced Idioms Vocab, né? Que é o vocabulário avançado, tem 19 vídeos. Vocabulário nível básico já tem 25 vídeos. Gramática nível básico tem 216 vídeos. Lembrando que aqui eu já gravei todos os conteúdos, tá? Já tem a gramática completa aqui. Intermediário avançado eu ainda estou gravando, mas já tem 238 vídeos. Você tem muito conteúdo para você poder assistir, alright? Então, voltando ao último exemplo, he told me about your problem. Ou seja, ele contou a mim sobre o seu problema. Ou seja, ele me contou o seu problema. He told me about your problem, tá? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Nós estudamos aqui vários exemplos, tá? Só nesse vídeo a gente viu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 frases com a palavra about. Não é o padrão que eu costumo dar no vocabulário. No vocabulário, geralmente, a gente estuda uma palavra e 5 exemplos, mas como a preposição barra advérbio about tem uma miríade de usos, né? Uma série de exemplos diferentes, situações, eu decidi dividir em 2 partes para a gente poder ver o máximo de conteúdo possível, tá? I hope you enjoyed my video. Have a nice, enjoyable week. Tenha uma ótima semana. Bye, bye.